Os filhos dos filhos são coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos filhos. Provérbios 17, verso 6. Bom, eu sou avô de 3 meninas. A Tainá, que tem 19 anos, a Isabela, que tem 3, e a Melissa, que tem 1 aninho, é a mais novinha. E como é bom ser avô. Esses dias até ouvi alguém dizendo assim, olha, se eu soubesse que ser avô era tão bom, eu não teria sido pai, né? Uma brincadeira, lógico, né? Se você não é pai, você não vai ser avô. Mas é uma grande verdade, né? Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Como é bom esse relacionamento, ele é pedagógico, ele é importante na vida de uma criança, né? Viver com os avós. E os pais são o orgulho dos seus filhos. E quando isso acontece, isso também é uma bênção. E nós temos como apoio, né, para o estudo da palavra, esta revista que, segundo recebi hoje informações, de que ela está sendo muito requisitada. Muitas pessoas estão se interessando por esse tema, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E essa revista tem 15 temas maravilhosos que você vai estudar. Olha aqui, vou dizer alguns deles. Os dons do Espírito, tem 2 capítulos sobre os dons do Espírito, porque são muito importantes os dons, né? O pecado contra o Espírito Santo, você sabe qual é? A obra do Espírito Santo no crente, os frutos do Espírito, o Espírito Santo no Antigo Testamento, são 15 temas que você vai estudar aqui. Terminando, você vai para o nosso site, Novo Tempo, Espírito Santo, aliás, Novo Tempo, ponto, né? Está aqui, apareceu. novotempo.com/, Espírito Santo, tudo junto. Você preenche ali o questionário, 70% de acertos, você recebe um lindo certificado. Claro que você vai tirar 70% ali, né? É muito importante estudar a Bíblia e que bom que você está estudando. Anote esse número e aí você pode passar para os seus amigos também, ok? Muito bem, nós vamos estudar daqui a pouquinho, né, o capítulo 19, o capítulo de onde nós vimos Abraão, com 2 As, amigo de Deus. Agora vamos ver Ló, amigo do mundo, infelizmente, depois do intervalo. Estamos de volta para estudarmos juntos agora o capítulo 19 de Gênesis. Tem muita coisa nesse capítulo, viu? Vimos ontem Jó não, né? Jó está lá para frente, ainda já foi, né, também. Mas Abraão, o amigo de Deus. E hoje, Ló, o amigo do mundo. Amigo do mundo. É triste a história de Ló em todos os aspectos. A escolha que ele fez, até um bom lugar. Mas ele vai se aproximando da cidade, vai se aproximando, entra na cidade. E como tinha dito no começo do estudo de ontem, Abraão foi encontrado sentado à frente da sua tenda, olhando a natureza, contemplando a natureza num dia de calor. E aqui onde a gente encontra, ao anoitecer, quer dizer, no mesmo dia, eles foram até lá e chegaram. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Então, Deus já não estava mais ali com eles. A cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao encontro deles, prostrou-se. Está bem, foram lá, foram bem recebidos, né? Ele entendeu que eram seres especiais ali, que estavam entrando, mas ele estava à porta da cidade, não estava na sua casa. Então a diferença, ele precisava daquele movimento, ou ele estava triste por estar naquele movimento? Na realidade ele estava bem envolvido com a cidade. Não tem nenhum problema a gente se envolver com a cidade para pregar para a cidade. O problema é quando a gente se envolve e esquece de Deus. Esquece do relacionamento com Deus e passa esse relacionamento para a cidade, para as coisas da comunidade, para as coisas da sociedade.
Então a gente elimina Deus da nossa vida e coloca como prioridade. Por que elimina, pastor? Não, eu gosto de Deus. Tá, se você coloca a Deus em segundo lugar, já não tem mais o mesmo efeito. A primeira pessoa na sua vida vai ter influência, muita influência. Quem é o primeiro na sua vida? Se um casal, um dos cônjuges começa a ter uma fé por fora do casamento, essa pessoa, a segunda pessoa vai se tornando a primeira pessoa na vida. Então isso é bem delicado, né? Muito delicado. Qual é a opção que você faz de Deus? Você está em segundo lugar, terceiro? Não, Deus tem que estar em primeiro lugar. A família vem depois, o trabalho vem depois. Se Deus não vem em primeiro lugar, a família não funciona bem. O trabalho, a vida espiritual, claro, não funciona bem também. Bom, Ló estava ali assentado, à porta, não é? A diferença, né? Bastante grande. Recebeu a visita, foi à noite e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para casa. Ele não perdeu o senso de hospitalidade. Pernoitai nela e lavai os pés. Abrão falou lavar os pés, ele também falou lavar os pés porque os pés ficavam empoeirados, né? E na realidade não havia cadeiras para eles sentarem. A cadeira era um negócio de trono, a cadeira era um negócio chique, era um negócio da alta sociedade. Eles sentavam no chão mesmo. Ali comiam no chão, uma mesinha talvez assim, uma altura de uns 15 centímetros. E eles comiam ali, em cima de travesseiros, de almofadas, né? E os pés ficavam bem aparentes. Os pés precisavam ser lavados. Por isso, então, bom, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Eles não sabiam o que ia acontecer, né? Mas não passaremos a noite na praça. Pode deixar, nós vamos ficar na praça. Não vamos ficar na praça, vamos entrar em casa. Não, nós não viemos aqui para pernoitar. Nós viemos aqui para fazer alguma coisa. Vamos resolver um assunto bastante sério que Deus nos enviou. É o juízo retributivo. Eu já mencionei em programas anteriores, tem um juízo pré-advento, antes do advento de Cristo. Tem um juízo pós-advento, que é o juízo investigativo, quando nós vamos estar durante o milênio, diz o Apocalipse, verificando por que eu estou, por que o outro não está, por que o outro está. É investigativo, nós não vamos julgar nada. E o terceiro juízo é o juízo retributivo. O que faz a justiça continue, o injusto continue o seu caminho, e a destruição vem para o injusto, a vida eterna vem para o justo. Aí é retributiva. Bom, instou com eles muito e foram e entraram em casa com ele. Verso 3, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Já tinham comido na casa de Abraão, agora comeram na casa de Ló também. Hospitalidade, isso era uma coisa importante. E Ló também sabia que a cidade ficava super perigosa à noite. Morar num lugar só se a gente precisa mesmo, né? Morar num lugar em que a cidade se torna perigosa à noite, que a gente não consegue sair, a gente fica numa prisão. A gente tem que escolher bem o lugar onde a gente vai morar, né? Tem que escolher bem a dedo, porque o lugar onde a gente escolhe para morar, tem uma teologia que fala que a casa é tão importante, onde você vai morar é tão importante que Deus deveria decidir. Porque Ele fez você para morar no Éden, você e a mim, para morarmos no Éden. Então, a minha casa não vai ser igual ao Éden. Tem casas lindíssimas, aí, com jardins extraordinários, mas a sua casa tem que ter elementos do Éden. E um dos elementos mais importantes do Éden é que Deus vinha de manhã e à tarde, na viração do dia. E eles faziam um culto de adoração a Deus. Isso falta muito, hein? Falta bastante isso. As famílias não estão mais fazendo cultos, não estão orando juntas. A vida é muito corrida, então vamos fazer só um. Tá, faz só um, depois não faz mais nada. Então no Éden, de manhã à tarde, o nosso lar tem que ser parecido com o Éden. Cultivar a terra. Mas eu moro numa estrutura. Não, tá bom, então põe uma planta na casa. Cultiva lá uma hortinha. Quanto mais próximos estivermos do Éden, melhor. Agora não fuja da cidade. Para o campo, para ficar lá e tal, não fuja se você não tem essa aptidão. E Deus precisa de pessoas que fiquem na cidade também, para pregar o Evangelho. Mas faça do seu lar, escolha bem o seu lar.
e faça dele um encanto, parecido com Éden. Isso é importante. Bom, ele infelizmente deixou essa oportunidade, estava vendendo a cidade, sabia que a cidade era perigosa, então veio, entre em casa, deu um banquete, mas antes de que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados, viram dois elementos novos, né, brilhantes no sentido de beleza, e chamaram por Ló, disseram: onde estão os homens, né, que à noitinha entraram aí na sua casa? Verso 5. Trazei-os para fora para que abusemos deles. Este abusar aqui tem vários sentidos, inclusive o abusá-los sexualmente. Queremos abusar deles. Quer dizer, a maldade dos homens era tão grande, que eles queriam ter novidades. Tem gente nova no pedaço, carne nova no pedaço. Opa, vamos lá. Vamos aproveitar dessas pessoas, vamos roubá-los, vamos abusar deles sexualmente, vamos bater neles, vamos surrá-los. Então Ló disse: não, peraí. Saiu-lhe Jó, verso 6, fechou a porta, eles não saíram. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Não façam mal, eles são meus convidados, estão em casa, não se faz isso. Mas eles estavam tão depravados, e olha o que Ló fala aqui. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Essa questão da hospitalidade era muito forte. Quem hospedava defendia. Mas agora, que coisa absurda ele dizer: olha, minhas filhas são virgens, pode abusar delas, mas deles não. Era forte essa questão de hospitalidade, era muito forte, de responsabilidade, mas chegaram ao ponto de dar as filhas virgens para que eles abusassem delas e fizessem o que quisessem. Isso é um absurdo. Mas olha aqui que interessante, os homens não aceitaram. Eles, porém, disseram: retira-te daqui. E acrescentaram: só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós, verso 9. Vou mudar aqui de câmera. E pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Maldade lá em cima, né? Maldade lá em cima. Bom, porém, eu gosto dos poréns da Bíblia, né? Já falei isso. Verso 10, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Os 2 anjos puseram Ló para dentro. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior. Verso 11. De modo que se cansaram à procura da porta. Então, eles disseram para Ló: tem mais alguém da família? Tem mais alguém, porque nós vamos destruir este lugar. O clamor tem aumentado, chegando à presença do Senhor, e Ele nos enviou para destruir o local. Esse é o nosso objetivo. Eles não tinham falado disso ainda. Então saiu Ló, foi até a casa dos genros, daqueles que estavam para se casar com suas filhas, e eles zombaram e não quiseram. Veja a problemática de Ló, né? Os futuros genros não tinham esta ligação com Deus, eram de lá. E ele foi convidá-los para que o seguissem, porque seria derretida a cidade. Eles não assentaram no coração. Acharam, porém, que ele estava brincando com eles, no final do verso 14. Ao amanhecer, isso era noitinha, ao amanhecer, os cegos já foram embora, apertaram os anjos, com Ló dizendo: levanta, vamos. Esse postergar de Ló que a gente não entende. Mas há uma explicação. Estava envolvido demais com a cidade. Seus bens todos estavam ali. A sua fortuna toda estava ali. Quando ele perdeu a sua fortuna e foi sequestrado, Abraão e aqueles 318 foram lá e recuperaram a sua fortuna. Entregaram para ele tudo aquilo que foi roubado, sua casa. Agora, o que eles estavam propondo era assim: saiam vocês,
para não morrerem. Saiam vocês para não perecerem na cidade. Vamos, levantem-se, vamos embora. E o verso 16, que é triste, diz assim: como porém se demorasse. Estão demorando? Vamos deixar tudo para trás? Vamos pegar algumas coisas para levar? Vai destruir mesmo a cidade, mas precisa destruir? E lembre-se da conversa de Abraão com Deus, né? Senhor, se tiver 50, 45, 30, 20, 10, não, por amor a 10, não eram 10 aqui, não eram 10, só 4 pessoas. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher, suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Vamos deixar para trás tudo. O reino de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que tenhamos ou que venhamos a ter aqui. O reino de Deus é sublime, é maravilhoso. A riqueza ali, a riqueza maior é aquela que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, ferrugem não corrói também. Bom, havendo os levado para fora, verso 17, assim, livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, não olhes para trás, nem pares, em toda a campina foge para o monte. Ainda Ló vai ficar discutindo com ele. Bom, assim não, meu senhor, sempre dando uma pitaca aqui, um pitaco. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, tudo bem, agradeço a misericórdia que vocês mostraram, salvando nossa vida, mas não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Não posso ir para o monte. Eis uma cidade, ele até escolheu a cidade que era pequena, não é? Porventura não era pequena. Ele diz que era pequena, mas não era pequena, comenta Moisés aqui. E nela viverá minha alma, eu quero ir para aquela cidade. Bom, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Então, apressa-te, refugia-te nela, pois não posso fazer nada, verso 22, enquanto vocês não tiverem chegado lá. Então vão, eu tenho que resolver essa questão. E aí Zoar era o nome da cidade. Aí vem a destruição. Saía o sol sobre a terra, verso 23, quando Ló chegou a Zoar, a cidade. Então o Senhor fez cair enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e elas foram destruídas. E eles já chegaram na cidade, mas não tinham entrado na cidade, porque a mulher de Ló olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. Ela olhou para trás, ela desejou ver, curiosa, mas esse olhar para trás tinha um outro significado também. Esse olhar para trás é olhar para o passado e dizer, como era boa Sodoma e Gomorra. Como era boa a minha vida lá. Muita gente fica olhando para o passado. Se torna cristão, mas fica olhando para o passado. Fica olhando para trás. Quando a gente se converte, Paulo diz assim, deixando as coisas que ficam para trás. Sigo para frente. O que importa para mim e para você na vida é seguir para frente, para onde o Senhor quer nos levar. É olhar para o reino dele e dizer, para lá que eu vou. O passado não importa. Se ao menos, né? Se eu tivesse feito, não tem como mexer no passado. Agora é daqui para frente. E eles foram livres. Uma mulher ficou para trás, Sodoma e Gomorra foram destruídas, eles chegaram então à cidade, foram um pouquinho para fora, não estiveram dentro da cidade. Então subiu, verso 30, Ló a Zoar e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque eles não queriam entrar dentro da cidade, habitaram numa caverna, escura e fria. Aí a mais velha teve uma grande ideia, minha irmã, nós não vamos casar, vamos ficar aqui com o nosso pai. Então tem um plano mirabolante, maravilhoso. Vamos coabitar com o pai, vamos ter uma relação com o pai, incesto. Vamos embebedá-lo, uma noite dorme você, outra noite durmo eu, ele não sabe o que aconteceu, daqui a pouco a gente vira grávida, aparece grávida. E foi o que aconteceu, a primeira e a segunda. A primogênita deu à luz, no verso 37, a Moabe. Olha que coisa absurda. E a segunda deu à luz a Amon,
dois inimigos do povo de Israel, os moabitas e os amonitas. Olha que coisa tremenda, que atitude horrível tomaram essas meninas. E as consequências vêm. Acabaram de ser libertas, mas tiveram essa ideia macabra. E dois filhos que fizeram dois povos que bateram muito em Israel. É assim, seguir o plano de Deus sempre é melhor. Não olhe para trás, siga para frente. Deus está livrando você de muitas Sodomas e Gomorras por aí. Creia nisso. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos porque o Senhor tem libertado a nossa vida dessas Sodomas e Gomorras. Que possamos olhar para frente, para o teu reino, que possamos deixar as coisas que vão ficando para trás e seguir para o prêmio, a soberana vocação. É isso que nós te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e espero você amanhã com o próximo capítulo, capítulo 20. Na mitologia grega, Medusa era uma criatura representada por uma mulher com serpentes no lugar dos cabelos, presas de bronze e asas de ouro. Conta um mito que Medusa foi uma sacerdotisa do templo de Atena, que teve o cabelo transformado em serpentes e seu rosto no horrível semblante capaz de petrificar todos ao redor. Desta forma, todos que olhavam nos olhos dela simplesmente se transformavam em uma estátua de pedras. Esta história mitológica tem alguns paralelos com uma história real relatada na Bíblia, a respeito de uma mulher que foi transformada em uma estátua de sal. Estou falando da história registrada em Gênesis capítulo 19 sobre a esposa de Ló. A Bíblia conta que após se separar de seu tio Abraão, Ló e sua família fixaram residência na cidade de Sodoma, que juntamente com sua vizinha Gomorra estavam mergulhadas no pecado. Por isso não era plano de Deus que eles morressem ali. Por causa dos terríveis pecados daquele povo, Deus decidiu destruir aquela região. Mas antes do juízo, foi enviada uma mensagem de salvação para Ló e para todos os que estivessem dispostos a abandonar os pecados daquelas cidades. 2 anjos visitaram a cidade e anunciaram que a destruição viria em pouco tempo. Apenas Ló, suas 2 filhas e sua esposa decidiram sair da cidade com uma ordem muito clara: não deveriam olhar para trás. Após Ló e sua família saírem da região, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, destruindo toda a cidade, planície, vegetação e habitantes. Enquanto a destruição de Sodoma e Gomorra acontecia, a mulher de Ló não aguentou e olhou para trás, contrariando a ordem categórica de um dos anjos. A consequência desse ato é narrada no verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. O olhar para trás da esposa de Ló era um sinal muito claro de alguém que estava saindo de Sodoma, mas deixando o coração na cidade. Esta história revela que o local onde colocamos nosso coração determina nosso futuro. Se colocarmos em locais destrutivos, seremos destruídos também. Por isso, não basta apenas nos afastarmos do pecado, eles precisam sair de dentro de nós. Não adianta fugir para longe do mal, se o desejo maligno continua sendo acariciado no coração. Por isso, se você decidiu seguir uma nova direção, não olhe para trás, deixe o passado e foque no que está por vir. Faça um favor para você mesmo, não fique desenterrando o que Deus já lançou nas profundezas do mar.